Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Sejam muito bem-vindos aqui ao programa Conversando sobre Espiritualidade. O meu nome é Leslie, estou aqui diretamente dos estúdios do Templo Espiritual Maria Santíssima, a Rua Jaraguá, número 371, aqui na região central da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil, da América do Sul para todo o mundo. Sejam muito bem-vindos, queridíssimos e amadíssimos irmãos e irmãs. Nós estamos quase terminando o ano e os espíritos, como sempre, nos trazem mensagens, nos trazem orientações, às vezes os bons e merecidos puxões de orelha, porque nós somos muito distraídos e vamos, como a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. E isso é uma forma de não criar prosperidade, é uma forma de não melhorar nos nossos propósitos, na nossa vida e de todos os setores. Então, teremos a palestra do cigano Dom Carlos Ramírez, intitulada Como se preparar para o ano novo. Temos que nos preparar. Mas antes de começar um ciclo, o que acontece? Encerra-se outro, não é? Numa sucessão de eventos ao longo da nossa vida. E os eventos, eles são cíclicos. Eles vão e voltam, não exatamente, mas sempre, como os maias. Os maias, eles conseguiam prever os eventos futuros porque eles acompanhavam, anotavam os do passado e percebiam que isso acontecia. Os ciganos também têm essa sabedoria, essa cultura. Então, eles se preparam, eles fazem os rituais e sempre, em cada etapa, pelos aprendizados, o que não deu certo, que eu não posso fazer mais, e o que eu acertei, que eu preciso aperfeiçoar. E como todos nós somos aprendizes, que estamos nessa longa caminhada do aprendizado do espírito, ora desencarnados, ora encarnados, então eles sabem que a cada ciclo nós vamos aprendendo, vamos errando, mas o que nós buscamos é cada vez errar menos e aperfeiçoar tudo aquilo de positivo que nós vamos absorvendo, vamos adquirindo. Então, eles sempre, nesses finais de ciclo, fazem balanços gerais, essa avaliação. E uma coisa muito importante também que eles nos ensinam é estar juntos, a família, como acontece muito no nosso meio, as confraternizações dos ambientes de trabalho, não apenas familiares. Então, nessas confraternizações, é como um fechamento de um ciclo. E aí, de uma forma muitas vezes inconsciente, nós fechamos aquele volume e vamos para o ano seguinte, para um volume novo, que, no caso, é o ano novo que se inicia. Os ciclos não necessariamente estão atrelados ao calendário. Existem ciclos, como, por exemplo, os solstícios, os equinócios, que não têm a ver com o ano novo, mas é uma fase nova. Então, nós temos períodos dentro de períodos, ciclos dentro de ciclos. E cada ciclo desse, nós temos que vivenciá-lo, ter consciência, não ir as coisas passando. Sei lá, tá inverno, tá verão, tá primavera, tá outono. Não. Essa consciência dessa integração e dessa situação onde nós nos encontramos, nos ajuda a ancorar todas as energias, as vibrações e tudo que está disponível no universo e que nos é ensinado a acessar para que possamos cada vez mais ir progredindo, crescendo, desenvolvendo. Lembrando que sempre buscai primeiro as coisas de Deus e sua justiça, que as demais vos serão concedidas. Então, nós sempre, principalmente quando vamos começar um novo empreendimento, um novo ciclo, uma nova etapa, nós vamos com tanta sede ao pote que é comum que nós esquecemos do nosso aspecto eterno e espiritual e não colocamos essa prioridade assim no seu local devido.
Entendem? Então, a nossa casa é uma casa espiritual. Então, todo e qualquer assunto que é abordado aqui, sempre nós temos que lembrar que estamos sempre atrelados a um aspecto espiritual, seja qual for o tema, seja qual for o ciclo, seja qual for a oportunidade, não é? Então, nesse balanço geral, um dos aprendizados que nós sempre devemos procurar é, principalmente quando cometemos erros ou quando erraram conosco, é o aprendizado do perdão. Porque o perdão, ele é um grande redentor. E, comumente, a maioria das pessoas precisam aprender, primeiramente, a perdoarem-se. Quantas vezes nós não falamos, eu não me perdoo por tal e tal situação. Como é que eu pude fazer isso? Eu não me perdoo. São afirmações negativas a nosso próprio respeito. E é por isso até que muitas vezes os irmãos espirituais, nas suas orientações, nas suas recomendações, eles nos pedem para que façamos a oração do perdão, que às vezes é para nós mesmos, mas também para os outros que fazem parte do nosso convívio, da nossa caminhada e do nosso caminho de aprendizado, da nossa missão, do nosso propósito, não é? Então, isso é um dos aprendizados mais importantes e, comumente, nos encerramentos de ciclo, para iniciar um novo, é como se nós estivéssemos fazendo um reset. Mas um reset com pendências que normalmente estão como âncoras que só se consegue libertar através do perdão. Um exemplo, assim, algo bastante comum, talvez já tenha acontecido com vocês, comigo já aconteceu. Por exemplo, alguém te deve um dinheiro, te pegou emprestado, dizendo que ia te pagar e não pagou. E você fica aborrecido, chateado, se for amigo ou se for parente, aí pode azedar. É complicado, dinheiro com essas relações, somente quando o outro não cumpre o seu compromisso. E você fica com aquela coisa te remoendo, você olha para a pessoa, você não quer nem olhar, se aborrece, tudo. Aí um dia você cai a ficha. Essa pessoa não vai me pagar. Não vai me pagar, não adianta. Eu vou me aborrecer, não vai pagar. Aí você decide desencanar. Então tá. Não vou receber mesmo. E você mesmo vai lá e dá uma tesourada naquela dívida. Né? A dívida. E mesmo que você tenha tido o prejuízo, na hora que você se liberta daquela dívida, mesmo que tenha sido uma quantia considerável, mas que você realmente fala assim, não dá, chega, eu não vou resolver isso, só tem uma solução, é deixar para lá. E aí você vai lá, tá bom, esquece, não quero mais, não vou receber. Você sente uma leveza, porque você não fica mais nessa âncora emocional de esperar o tempo todo cobranças ou aborrecimentos. Então, é um exemplo de algo assim bastante comum e que acredito que muitas pessoas já tenham passado por isso. Tanto é que, às vezes, quando alguém vem te pedir dinheiro, você já mais, digamos, experiente, você olha para a pessoa e você sabe que aquela pessoa não vai te pagar, mas você vai ajudar a si mesmo. Então, já considera dado, não emprestado. E se for algo que você não vai conseguir, então seja sincero. Diga, olha, eu não posso, eu não tenho esse valor, eu não posso te ajudar agora, mas posso te encaminhar a um banco, falar com o gerente do meu banco. Então, numa outra situação profissional, você já não se envolve naquilo que poderia se tornar um problema. Entenderam? Então, essa
esse preparo para esse novo ciclo, para esse reset, requer de nós uma fé. E o que é a fé? A fé é a substância invisível das coisas visíveis. Normalmente nós entramos num ciclo novo, cheios de gás, cheios de disposição, cheios de planos. Por quê? Porque nós vislumbramos, imaginamos as conquistas que haverão de acontecer devido a todas essas expectativas. Mas elas ainda não estão concretas, elas ainda estão no campo das ideias, campo do pensamento, da imaginação. E nós precisaremos correr atrás, arregaçar as mangas, buscar o conhecimento, buscar ter uma disciplina, uma perseverança para que elas se tornem reais. Então, o que nós temos como um combustível desse novo ciclo é a nossa fé, que é a substância invisível das coisas visíveis. Lembrando ainda que nós temos a fé, temos toda essa esperança, temos toda essa expectativa, mas quem tem que arregaçar as mangas somos nós. Não vai ser o Espírito, não vai ser Deus, não vai ser Jesus, não vai ser Maria, não vai ser nenhum santo, não vai ser nenhum encarnado, vamos ser nós mesmos. Então, quando nós avaliamos um ciclo que está encerrando, principalmente aquelas coisas que não foram positivas, no lugar de blasfemar, reclamar, choramingar, que nada na minha vida dá certo, porque isso não é para mim. Não, vamos não cair nessa tentação, que é inútil, nos faz perder tempo, e vamos assumir que nós somos aqueles que constroem a própria vida. Jesus não disse: vós sois deuses, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, se hoje, nesse encerramento de ciclo, de um ano que está se encerrando, daqui a pouquinho vai ser 2023. Se nós não estamos gostando, estamos tristes, os frutos não estão bons, estão verdes, estão amargos, estão ácidos, não está legal. Puxa, eu sou o responsável pelo meu destino. Então, se eu sou responsável por essas colheitas não tão positivas, eu então posso hoje semear as boas sementes para construir um futuro melhor, frutos maduros, abundantes, suculentos. Entendem? Então, somos nós os grandes construtores da nossa vida, da nossa existência. E como é que nós vamos fazendo isso? Através do conhecimento, através da espiritualidade aplicada, que é nada mais, nada menos do que a fé. Compreendem? Então, ao mesmo tempo que é simples, mas é difícil, porque requer de nós sacrifício, renúncia, trabalho, humildade, disciplina, perseverança, qualidades de espíritos muito fortes, que não se abatem com o primeiro não, com a primeira porta batida no seu nariz, com as dificuldades, com a necessidade de recomeçar. Nós aprendemos que as grandes fortunas da humanidade, os seus empreendedores, pelo menos faliram 3 vezes anteriormente. Não é assim, agora eu vou fazer algo que vai dar certo. Não é assim. Você vai com toda a garra, com toda a intenção, busca conhecimento, busca recursos, se alia com as pessoas que têm olham na mesma direção, mas sempre vem as pedras no caminho, entendem? E isso não pode ser um motivo para, então desisto, que é o mal das pessoas que procrastinam. O que é procrastinar? Depois eu faço, daqui a pouco, amanhã, semana que vem, no ano que vem. E o relógio não para. O relógio, ele é
certeiro, ele continua andando. Então, se eu entro num novo ciclo, como agora o novo ano, com os mesmos vícios, com as mesmas falhas, eu não posso reclamar lá na frente que nada deu certo para mim. Por isso que nós temos que encarar. Não podemos, assim, igual criança que brinca de se esconder debaixo do lençol, pensando que ninguém está vendo. A vida não é assim. A vida, ela é como ela é. Temos todos os recursos e todas as oportunidades, de acordo com cada pessoa, cada circunstância e com as nossas histórias pregressas. Mas nenhum de nós fica abandonado. Na verdade, quem se abandona somos nós. Essa é a grande verdade. Nós é que nos encolhemos, apagamos a nossa luz. Jesus não fala que brilha a vossa luz? Aí nós vamos lá e desligamos o candeeiro aqui. Nós não acreditamos, não temos confiança no nosso taco, não arriscamos, nos encolhemos por medo, nos escondemos por medo. Lembra como a parábola dos talentos? Né? O Senhor deixou uma moeda para cada servo. Um foi lá, quando ele voltou, entregou a moeda e mais outras moedas, mais 4 moedas. Aí o Senhor se alegrou, porque ele viu que ele multiplicou o talento que havia sido dado. O outro, mais tímido, não queria arriscar, então ele 2 talentos. Então ele multiplicou, mas não colocou todo o potencial que havia, como o outro. Ele não entregou talento igual para cada um? Por que um pôde multiplicar por muitos e outro apenas dobrou o talento? Se eles receberam a mesma oportunidade. Então, todos recebemos a mesma oportunidade, mas não todos temos fé, conhecimento, disciplina, perseverança para multiplicar esse talento. E o outro pegou o talento dele, botou debaixo do colchão e sentou em cima. Aí quando veio o Senhor, ele devolveu aquele talento. Mas você está me devolvendo o que eu te dei? É, porque eu fiquei com medo que alguém roubasse, aí eu escondi, sentei em cima, disfarcei. Olha aqui o seu talento. Não aconteceu nada, ele está aqui igualzinho. Pois é, está igual. Você não usou conhecimento, não se esforçou, não arriscou, não correu atrás, e a sua vida fica estagnada. Então vejam como esse paralelo da parábola dos talentos serve para que nós percebamos as coisas que chegam em nossa vida, mas que a atitude de fazer, crescer, multiplicar, transformar está nas nossas mãos e na nossa disposição de trabalhar, de correr atrás, porque o conhecimento, lembra João 8,32? E conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento, ele não é algo passivo, senão seria fácil. Você pega o livro, deita como travesseiro e as letrinhas vão entrando pelo seu ouvido, aí você acorda com mais conhecimento. Ou ainda, todo dia uma folhinha, você faz o chá e bebe, aí você vai engolindo o conhecimento. É claro que não é assim. Eu estou falando de uma forma alegórica exagerada para que vocês fixem a mensagem. Então, meu povo, esse ano não foi tão legal, não houve tantas colheitas positivas, não houve nem quase colheita, ou houve um negócio que não está legal, ok? Não vamos reclamar, porque reclamar, clamar é chamar, é de novo, novamente, outra vez. Então, ficar chamando o fracasso, a tristeza, a melancolia, é isso que acontece com pessoas que reclamam. Por isso que ninguém gosta de gente que reclama. As pessoas que reclamam, pessoal, pernas para que te quero. Vou ficar ouvindo essa pessoa, essa vibração? Então, se você reclama, presta atenção. Por que você não tem amigos? Por que as pessoas, quando você aparece, ou quando você chama, nunca te atende? Porque ninguém gosta de quem reclama. E quem reclama costuma ter uma vibração negativa consigo. Porque está sempre como um disco arranhado, se é que vocês me entendem, os mais novinhos, não é? Porque na nossa época,
o disco de vinil, quando arranhava, a agulha, quer dizer, ainda existe, mas não é mais comum, a agulha caía na mesma música, no mesmo ponto, e no mesmo ponto, porque voltava, ele pulava e caía igual, pulava e caía igual. Daí que vem esse ditado, disco arranhado, ok? Então, vamos lá, vamos ver o que Dom Carlos Ramires nos fala, e depois nós voltamos aqui, dando uma continuidade a essa nossa conversa de hoje, tá bom? Graças a Deus, sempre lembramos de pedir, sempre lembramos do Cristo para pedir alguma coisa a Ele. Mas quantas das vezes nos lembramos de tudo que Ele já nos deu? E que às vezes não nos atentamos a essas ofertas que Ele colocou em nosso caminho. Todo fim de ciclo na vida de um ritano, cada ciclo anual, sempre os últimos dias os ciganos fazem a reflexão, fazem um balanço de como foi seu ano. E tudo que importa para ele é como ele está no momento. Daquilo que para ele parecer ser ruim, ele tomou como lições de vida. Daquilo que foi bom, ele também anotou, para que se pudesse ir se transformando para as melhoras dos ciclos seguintes. Os ciganos aprenderam, a duras penas, sempre absorver as lições em tudo. Quando fomos derrotados, aprendemos que tínhamos que estar melhor preparados para as batalhas do dia a dia. Quando alguém nos ofendeu, aprendemos a importância do perdão em nós, para entender as fraquezas alheias, para entender as nossas próprias fraquezas. Quando fazíamos e fizemos nossas preces, sempre pedindo ao Pai Celestial que nos desse mais e mais conhecimento para saber evoluir. Sabemos que tudo que nós conseguimos fora fruto do nosso trabalho, da nossa dedicação, do nosso empenho e da nossa fé. Aprendemos que a fé é conhecimento. É o conhecimento espiritual aplicado. Traz-se do plano invisível para o visível, todas as vibrações, as energias e todas as coisas que são necessárias para a nossa vida. O conhecimento da vida eterna, o conhecimento espiritual, o conhecimento avançado é que faz a diferença para se tratar dos problemas no mundo material. É a cabeça que nós temos que faz a diferença para nós aprendermos a lidar com as dificuldades. Jamais ficarmos revoltados quando nos são negadas algumas coisas. Jamais ficarmos magoados com alguém quando alguém nos nega alguma coisa. Sempre há algum motivo. Algum motivo que nós devemos pensar na situação verdadeira em que estamos. Para sabermos tomar as devidas decisões nos caminhos da nossa vida, nos dias seguintes, nos meses seguintes, para evitar que acumulemos problemas. O que é a nossa vida, se não fruto das nossas escolhas? O que são os resultados da nossa vida, se não frutos do nosso próprio esforço? Aprendemos que hoje, a velocidade com que tudo se encaminha,
se faz necessário que a nossa mente, o nosso dinamismo intelectual, adentre a esse patamar também de aprimoramento, buscando sempre o que é certo. Porque as coisas erradas vão nos trazer consequências negativas e com certeza iremos perder, mesmo que nos enganemos com alguns aparentes ganhos que a vida nos dá. É preciso ampliar os horizontes do conhecimento, agradecer as conquistas e a finalização de mais um ano, dentro de tudo o que enfrentamos, sobreviventes. Sobreviventes a um ano difícil, a um período difícil, sobrevivente a períodos de trabalho difícil, períodos de relacionamentos difíceis, onde muito da falta de compromisso uns com os outros que acabou gerando infidelidades, incredulidades, de tudo que somos e fazemos na nossa vida. Nesses ciclos, nesses últimos dias de cada ano, os ciganos reúnem os seus, sua família, os amigos. Nós fazemos isso, porque praticamos isso durante todo o ano. Nunca nos afastamos dos nossos. Nunca. Justamente para que o ciclo renovador, e os ciganos sabem interpretar os ciclos renovadores da vida, buscando novas oportunidades. As datas das nossas vidas são as mudanças que nós programamos, como a data do nosso nascimento, como o dia do nosso nascimento, que é extremamente sagrado para nós, como as mudanças anuais, os ciclos de mudanças anuais, onde devemos sempre agradecer por termos atravessado e sempre buscar uma renovação mental, espiritual, para que o início do novo ano não seja apenas só mais um dia, só mais um mês. Aprendemos a fazer escolhas. Aprendemos a escolher. Ninguém deve lamentar os problemas que passaram. Aprenda com eles. Não se pode ficar chorando o tempo todo por não ter conseguido realizar alguns sonhos. Tem que buscar na sua intimidade aquilo que ainda precisa ser feito. Sempre quando alguma coisa não vai bem, é porque não há algo de bem ainda dentro de nós. E nós sabemos qual é, não falamos, mas ainda há dentro de nós algumas questões íntimas que nos deixam cheios de dúvidas. E essas dúvidas que vão gerando as dificuldades da nossa vida. Salomão pediu entendimento espiritual. Ele não pediu a Deus que desse dinheiro para ele. Ele não pediu que desse saúde, não pediu que desse poder, não pediu que lhe desse fama. Porque aquele que tem o conhecimento espiritual sabe ter todas essas coisas. Isso qualquer ser humano pode ter. Qualquer ser humano pode ter. Mas são poucos os que buscam. A grande maioria ainda querem os resultados no imediatismo de uma vida. Achando que uma vida é longa demais, demorada demais, perante os problemas que estão em nós. Estão em nós. Que poderá demorar outras vidas também, se não fizermos nada para mudar isso em nós. Quando Cristo fala, conheça a verdade te liberta, Ele está falando sobre o conhecimento espiritual.
Mas presta atenção que cada vez que você quer fazer isso, aparecem dificuldades e você desiste e quer voltar aos campos da facilidade. E os problemas continuam. Pense bem, o ano está acabando. Daqui a pouco começará um novo ciclo, um novo governo para o Brasil. Diante das mudanças que ocorrerão no Brasil, no mundo, preste sempre muita atenção ao que você fará da sua vida daqui para frente. Daquilo que você já se planejou em melhorar. Como ser humano, como ser espiritual, como ser inteligente. A sua fé é o seu conhecimento. Quando você tem dúvida do seu conhecimento, você tem dúvida de Deus e de tudo mais que há em ti. Cristo disse, vós sois deuses. Preste atenção ao mundo que você criou. Você criou o seu mundo. Você foi o criador do seu mundo. Só você pode mudar. Do mesmo jeito que um dia houve um dilúvio de água, assim como vem um dilúvio de fogo, assim como vem muitas mudanças no planeta, assim também você tem que promover essas mudanças em ti, mesmo que lhe doa, para que os caminhos errados não te afundem cada vez mais aos problemas que você tem. Quando você não souber o que falar, faz uma prece. Quando não souber o que fazer, faz uma prece. Quando não souber para onde ir, faz uma prece. Os ciganos, eles exercitam a sua fé. Os verdadeiros exercitam a sua fé. Quando nós falamos que na casa de um cigano, uma vela nunca se apaga, porque só o cigano sabe por que ele acende, porque ele tem fé. Ele usa os meios que ele tem para poder firmar a fé. Só ele sabe o que está pedido ali. E ele sabe que a energia dele é o que vai fazer com que o fogo ali representado transfigure as coisas que ele quer. Isso envolve uma disciplina. É uma disciplina que os ciganos impõem a eles mesmos. E essa disciplina é essencial para você organizar a sua vida. Nós fazemos isso. Nós praticamos o que ensinamos a vocês. Aquilo que para vocês é difícil fazer, para nós também foi difícil um dia. Os que exercitaram, venceram, superaram-se. Os que desistiram, desistiram. Mas os que tiveram fé e foram aprendendo tudo que foi ensinado pelos nossos antepassados, aprenderam. Aqueles que se predispuseram a aprender sobre os segredos do vitriol, e os que estão estudando sobre os segredos do vitriol, terão o conhecimento universal. Mas aqueles que apenas têm uma moeda guardada, que olha para ela, vê um monte de símbolos e aquilo não mexe, não sai do lugar, esses ainda não entenderam o poder que ainda está encoberto na sua mente. Isso é praticado há milênios. Há milênios. Quem quiser aprender, tem que querer aprender. É assim que cada um muda a sua vida.
Não reclamem de ninguém hoje, tá? Não reclamem de ninguém. Nem dos vizinhos, nem dos seus patrões, nem dos seus maridos, nem de suas esposas, nem dos seus filhos. Agradeçam a presença deles na vida de vocês. Não reclamem. Deus bendiga. Muito bom, né? Dom Carlos Ramires, para quem não conhece, é o cigano, líder de todo esse clã espiritual do amor fraterno, e ele nos trouxe muitos conhecimentos. E esse vídeo ainda era quando nós estávamos lá na Rua dos Italianos. Então, para quem conhece a casa atual, mas eu não estou conhecendo esse cenário, porque é um vídeo antigo e onde nós podemos perceber como as mensagens sempre são atuais. Entendem? É por isso que a Bíblia Sagrada, apesar de milhares, quase 2000 anos ou mais, porque o Antigo Testamento é bem mais antigo, então milhares de anos mesmo, ainda as suas mensagens são atuais. O que é um pouco antigo é a linguagem, mas a mensagem, ela é atualíssima. Se eu tirasse aquele cenário e botasse no cenário de hoje, ninguém ia desconfiar de nada, entende? Então, Dom Carlos Ramires nos fala sobre tudo isso dos ciclos, nos falou sobre a gratidão. E aqui, no livro 1 de Tessalonicenses, no capítulo 5, temos no versículo 16 ao 18. Cadê? 5, está aqui. Muito bem. Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, tudo nós devemos agradecer. Mas até os problemas? Sim, primeiro porque, lembra que nós falamos, e Dom Carlos Ramires falou com muito mais propriedade, nós somos os criadores do nosso destino. Então, o que nós temos que agradecer nas experiências negativas? O aprendizado do que nós não podemos mais fazer. A não ser que as pessoas tenham aquele probleminha que Dom Carlos Ramires nos ensina que ele não sabe curar, que é a teimosia. E o que cura a teimosia? Dor. Dor, você arriar os 4 pneus, não aguentar mais errar. Aí você fala, ok. Mal levanta o olhar para pedir, implorar, suplicar um anjo de Deus que venha te levantar. Entende? Então, mesmo as experiências negativas, elas vêm para nos ensinar o que nós não podemos fazer mais. E só vamos fazer porque somos teimosos. Aí é o caminho individual de uma humildade conquistada a muitas lágrimas, compreendem? Por isso que a teimosia não é uma boa conselheira. Então, nós damos graças e continuamos em frente. Recomeçamos, levantamos e vamos aprendendo. Lembrando sempre que nós estamos sob a tutela de leis espirituais, leis universais, como a lei de ação e reação, a lei do retorno, que valem para todos os seres do universo. Então, mais uma vez, as agruras de hoje são as semeaduras más do passado. As sementes boas de hoje serão as colheitas abundantes, positivas do futuro. É uma lei, não tem como errar. Agora, assim como a semente do feijão, em 3 dias você já vê aquele brotinho saindo. E, dependendo, já 60, 90 dias, você já vê as vagens, daqui a pouco o feijão. Uma semente de uma macadâmia, por exemplo. Macadâmia leva 5 anos para dar macadâmia. E você pensa, comparado com o feijão, então morreu a semente, então não vai acontecer nada.
Não acontece. Então, tem coisas na nossa vida que nós temos, assim, papum, bateu, levou. E outras que nós nem lembramos. E aí, aquele sentimento de injustiça. Como assim? Eu sou uma pessoa tão maravilhosa, eu ajudo todo mundo, estou sempre procurando fazer o bem. Pois é. Só que aquela semente que você plantou, e muitas vezes em outra vida, é a sua macadâmia. É aquela semente que não brotou logo, que você nem lembra mais, pensa que já foi, não lembra, apaga. Mas no universo, no mundo espiritual, nada, nada, nada se apaga. Então, como Dom Carlos Ramires falou, temos que agradecer porque nós somos sobreviventes. Sobreviventes de todas as experiências, de todos os aprendizados, de tudo, de tudo, de tudo. Lembrando que ainda nós estamos num planeta de expiações e provas. E expiações são os nossos débitos, são as nossas dívidas. Então, nós reencarnamos sempre porque temos dívidas. E as dívidas, qual é a forma de libertar-se das dívidas? Ou pagando ou perdoando. Por isso que o perdão é esse grande bálsamo, um grande redentor, não é? E também as provas. Lembra que ele falou que nós temos os aprendizados, tudo, das coisas positivas, as coisas negativas, tudo é um aprendizado. O que está ruim eu não faço mais, e o que está bom eu aperfeiçoo. E por isso aqui, nesse planeta, as provas. Na escola, na faculdade, onde quer que seja, nós temos lições para fazer provas. Aqui na nossa escola espiritual, nós temos provas para ter lições. Entendem? Por isso que esse planeta se chama Expiações e Provas. Estamos indo para um planeta de regeneração e, para isso, muito trabalho, muita disciplina, muita reforma íntima e humildade, não é? Então, como ele disse, cada ciclo é sagrado, cada ciclo traz em si toda essa bagagem, toda essa oportunidade, e essa oportunidade da nossa renovação. Renovação mental, renovação espiritual, como um reset. O reset, uma palavra que todo mundo conhece, não é? O celular está bagunçado, você não é técnico, vai lá, reset. O computador está bagunçado, você não consegue, vai lá, reset. A TV, agora as TVs que são todas eletrônicas, cheias, já não é mais só TV, como o celular, mas não é mais só telefone, não é, povo? Tudo ficou assim muito integrado, muito eletronicamente complexo, aí você não é técnico, aí tem um botãozinho lá, pimba, reset, zera tudo, começa tudo de novo. Então, esse reset é essa renovação que nós nos permitimos. E quanto mais deixarmos para trás coisas como peso morto, seja visível ou invisível, mais esse recomeço tem mais chances de dar certo. E quantas pessoas arrastam correntes, não do ano passado, não do ano retrasado, de décadas, de vidas, ou vocês nunca leram ou souberam de romances espíritas, por psicografias, onde o espírito conta que nas vidas seguintes nós nos reencontramos, temos animosidades, temos que são resquícios de vidas passadas. Olha como nós arrastamos correntes, às vezes tão desnecessárias e que nos impedem de decolar. Porque já pensou? Um avião agarrado na terra, ele pode ligar a turbina, mas ele não voa. Então, isso faz parte, né? E outra coisa também é aquilo que nós falamos das sementes. Dom Carlos Ramires disse, né? Dos resultados imediatos ou os mais a longo prazo. Normalmente, os resultados imediatos que nós queremos, porque temos pressa de tudo, não temos paciência, eles não trazem consequências consistentes, concretas. Então, nós não podemos ter pressa, como diz o ditado, quem tem pressa come cru.
Então, temos que construir passo a passo, tijolo a tijolo, toda essa caminhada para que tenha uma solidez, para que tenha uma estrutura, que mesmo diante das adversidades, como uma muralha. Sabe a história dos 3 porquinhos? Né? Os 3 porquinhos da casa de palha, da casa de graveto e da casa de tijolo. Aí, quando veio o lobo, soprou, a de palha derrubou, a de graveto mais um pouquinho mais forte, mas derrubou, e a casa de tijolos bem fincada foi a fortaleza onde todos os porquinhos se abrigaram. Então, veja como até nas fábulas, nada a ver com uma leitura espiritual, nos trazem os mesmos ensinamentos. Por isso que tem que contar fábula para as crianças, porque isso vai ficando no inconsciente e serve para um futuro, para uma oportunidade onde aquele ensinamento toma vida, como aqui, toma vida. Então, ler aqui o Evangelho, ler o Antigo Testamento, que também tem muitos ensinamentos, quando ele toma vida, ele se materializa na nossa experiência, fala, nossa, mas não é que é isso mesmo? Sabe? Então, a prece, sempre a prece. E ele ensinou sobre, também, que na casa de um cigano uma vela nunca se apaga. Por quê? Porque é um ritual. A vela é um instrumento que nos ajuda a firmar, ancorar um pedido, uma gratidão, alguma comunicação com o mundo espiritual. Os espíritos, eles não precisam de vela. Quem precisa somos nós. E assim como na tradição dos indígenas norte-americanos, que eles têm o cachimbo da paz, não é? Que eles botam lá o tabaco, que para eles é uma planta sagrada, porque a fumaça é a única coisa que nós, seres humanos, sem tecnologia, fazemos e que sobe ao céu. Sobe, 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 sobe. Então, para eles, na cosmovisão deles, quando você, no cachimbo da paz, você coloca intenção e solta a baforada, você está elevando, através da fumaça, o seu pedido ao ser criador, que na cultura deles é o Akantanka. E dependendo, para o norte tem uma intenção, para o leste, para o sul, para o oeste. Tem toda uma complexidade de tradição, de cultura, de cosmovisão. Mas é um sentido semelhante ao da vela. Porque a vela, quando queima, você pode colocar a vela na posição que for. Está aqui a vela, né? A caneta. Aí você acende. Se você deitar a vela, a chama continua para cima. Se você botar horizontal, se você deitar muito, aí a cera apaga, porque apaga a vela. Mas sempre a chama fica para cima. Sempre. Não tem como. Então, a simbologia da vela é exatamente isso. Eu acendo a vela, eu coloco intenção. Uma vela de prosperidade, uma vela de abre caminhos. A vela dourada, né, que os ciganos usam muito, a vela a Bezerra de Menezes, a intenção que eu quiser. Ah, mas eu moro aqui, a Dona Tica de Madrid, eu moro aqui na Espanha, eu não tenho essas velas e não chega pelo correio. Um exemplo, eu não sei se chega, mas você pega uma vela branca e você coloca a sua intenção. Nós não escutamos vós sois deuses? Então, se você de fato não puder, você faz a magia, você faz acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Entende? E coloca lá o seu pedido, a sua gratidão, o seu louvor. Tá bem? Para louvar. E aí a vela, ela não faz uma fumaça, não fica tudo esfumaçado? Então, também tem a fumaça. E sempre vai para cima. A fumaça sempre vai para cima. Ela pode estar aqui presa, ela encontra um buraco aqui, vai para cima. Como é que nós sabemos que está tendo incêndio?
porque de longe nós vemos a fumaça subindo. Então, essa simbologia desse arquétipo da fumaça subir e ser algo que nós fazemos com simplicidade e que sobe aos céus, é o que nos dá essa possibilidade dessa ancoragem através do elemento fogo de falar com os Espíritos de Deus. E eles não se apresentam como seres de muita luz, de fogo, como foi para Moisés na sarça ardente. Então, o fogo está ligado muito à espiritualidade, assim como está ligado à transmutação. E aí, o ciganão, Dom Carlos Ramires, nos fala do vitriol. O vitriol é um símbolo dos alquimistas e, na verdade, vitriol é uma sigla aqui. Eu nunca me lembro de cabeça, porque é muita coisa, mas aí eu trago a colinha e vocês recebem a mensagem certinha. Então, vitriol é a sigla em latim que diz assim, traduzido: visita o centro da terra, retificando-te, encontrarás a pedra oculta. Isto é, filosoficamente, visita o teu interior, purificando-te, encontrarás teu eu oculto, ou seja, a essência da tua alma. Então, quando os alquimistas falavam em transformar chumbo em ouro, as pessoas, sociedades secretas, exércitos, reinados, impérios, correram atrás de uma forma física de transformar o chumbo em ouro. E por causa disso, muito se matou e muito se morreu. Mas era uma forma alegórica de dizer que, como Jesus diz, que brilha a vossa luz, ou como Dom Carlos Ramires nos ensina, o tesouro, a riqueza está aqui, o ouro está aqui. Por isso que eles sempre, no ritual, acendem a vela dourada primeiro, quando ela faz parte de um ritual. Porque o ouro é o símbolo da riqueza, da prosperidade. Inclusive, na antroposofia, o nosso governador planetário, que nós chamamos de Cristo Jesus, eles também chamam de Cristo Sol. E o Sol é o elemento astronômico que corresponde ao elemento metal ouro. Reparem como uma coisa vai atrelando na outra. Por que a gente, então, conclui que o conhecimento é infinito? Por causa disso, gente. Porque uma coisa engata na outra, que engata na... igual uma corrente. Uma vai engatando na outra. Sabe, escada rolante? Que vai outra e vai e volta. Uma entrelaçando e passando na sequência. O conhecimento do universo é desse jeito bem mais complexo, não é? Então, vamos aprender a agradecer, vamos aprender a deixar para lá o peso morto que não nos permite avançar, vamos investir nas boas sementes, vamos entender que os frutos amargos, nós somos os responsáveis, por mais que isso doa, não é o chefe, não é a sogra, não é o marido, não é a esposa, somos nós. Porque a todos, como na parábola dos talentos, nos são dados todos os elementos e as oportunidades para transformar a nossa vida. O relógio é implacável. Não adianta chorar, não adianta reclamar, não adianta resmungar e muito menos blasfemar. Vamos sempre ter essa nossa comunicação com o plano espiritual, com Deus e todos os seus emissários, arregaçar as mangas, perseverar, ter disciplina e, acima de tudo, humildade. Tá bom? Então, me despeço de vocês. Que a paz de Deus, a paz do Cristo e a paz de Maria Santíssima esteja hoje sempre em todos os corações. Salve Jesus e salve Maria Santíssima.